Olá, meus amores, boa noite. Estamos de volta aqui para o nosso segundo vídeo do Dandara Responde. Eu quero só, antes de entrar com o tema de hoje, eu quero só dar 3 orientações básicas aqui, tá? Primeiro, tô recebendo um monte de pergunta que eu não vou saber responder, tá? Eu não sei tudo, longe disso. Eu acho que a pessoa que eu conheço, entre aspas, né? Nunca encontrei fisicamente, pessoalmente, mas enfim. Eu acho que a pessoa que eu conheço que mais sabe nesta vida também, certamente diria, eu afirmo isso sem medo de errar, que não sabe tudo. Professor Hélio Couto. Namastê, professor. Gratidão eterna e infinita. Ninguém sabe tudo. Gente, o professor sabe horrores. Não dá nem para comparar o que eu sei com o que ele sabe. E eu tenho certeza que ele diria também que não sabe tudo, que não tem todas as respostas. Então eu também não tenho, tá? Por exemplo, tem chovido perguntas sobre a diferença entre alma gêmea e chama gêmea. Faça a mínima. Tem uma vaga noção, mas não o suficiente para explicar nada para ninguém, que eu também tô tentando entender. Aliás, tô tentando nada, tentei, tá? Já larguei mão. Se algum dia for útil para mim saber a diferença entre alma gêmea e chama gêmea, essa informação vem. Há um tempo atrás, quando eu comecei a perceber que as pessoas colocavam esse tipo de pergunta nos comentários, eu fui pesquisar no Google. Poucos minutos, me deu uma preguiça danada, desisti. Porque tem zilhões de informações e quase que cada um fala uma coisa. E pensa comigo. Sabe, a gente passa a vida inteira sentado no banco da escola aprendendo um monte de coisa que a gente nunca usou e nem nunca vai usar para meleca nenhuma na vida, certo? Um monte de informação, como é que se diz? Puro conhecimento teórico que a gente nunca vai usar para nada na vida. Eu tenho um calcanhar de Aquiles até hoje. Eu tenho trauma do tal do logaritmo. Eu nunca consegui aprender aquela desgraça. E até hoje eu não faço a menor ideia para que serve aquilo. Com certeza tem algum profissional que usa a desgraça daquele logaritmo. Mas eu nunca usei, até hoje eu não sei nem para que serve. Então, para que absorver informação que não serve para nada na sua vida prática? Você já passou a vida inteira na escola fazendo isso. Aliás, escola de terceira dimensão, né? Porque na quinta não é assim não, tá? O professor cansa de falar que na quinta dimensão não existe esse negócio de passar 5 anos no banco da faculdade para poder ter uma profissão. Não é assim que funciona, tá? Então, pensa comigo. Não é desmerecer o conhecimento teórico, não é isso. Mas é que não é para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para dar para vocês o caminho das pedras com o pouco que eu sei, para ensinar vocês a aplicarem na prática do dia a dia coisas que vão realmente ser úteis a vocês, coisas que vão mudar a vida de vocês realmente. Acumular informação, informação inútil, informação que você não aplica, que não tem um uso prático na vida, para quê, gente? Agora, não, Dandara, eu adoro ser um baú de informações. Ok, sem problema. Agora eu, no meu software não tem espaço mais, tá? Meu hardware não tá dando conta de processar tanto software. Então, eu me recuso a acumular informação desnecessária. Então, eu desisti de saber a diferença entre alma gêmea e chama gêmea, porque eu descobri que não serve pra nada saber isso. Pra mim, não. Eu não tô dizendo que pra você não sirva. Pode ser que sirva. Mas aí, se serve pra você, vai fundo. Pesquisa. Talvez você até se torne um multiplicador de informação.
e não alguém que está buscando informação, tá? Talvez um dia você possa me ensinar qual é a diferença, se é esse o seu interesse, mas não é o meu. Eu sei que eu tenho a minha alma gêmea, eu sei por que eu chamo isso de alma gêmea. Eu chamo de alma gêmea porque eu gosto desse termo. Poderia chamar de chama gêmea se eu gostasse mais desse termo, mas eu gosto mais de alma gêmea. Ou poderia até inventar outro nome. Poderia chamar do que eu quisesse. Como diz, inclusive, mais uma vez, o professor Hélio Couto. Porque às vezes ele fala assim, Deus, o universo, o oceano primordial de energia, ou seja lá como for que você queira chamar. Porque o nome não faz diferença, gente. Tá? Então, vamos focar, até porque é só isso que eu posso fazer por vocês. Informação teórica não é comigo que vocês vão buscar, tá? O que eu posso fazer para vocês é dar informação de ordem prática, coisas para vocês usarem, tipo assim, acabou de assistir o vídeo, já vai lá botar em prática. E isso já vai começar a mudar a tua vida, tá bom? E, obviamente, só sei que nada sei, né? Como disse Sócrates. Quanto mais a gente sabe que não sabe. E tem um monte de coisa que eu não sei, tá? Inclusive a diferença entre alma gêmea e chama gêmea. Também não tô nem um pouco preocupada em saber, tá? Não estou desmerecendo quem sabe, não é isso. É que pra mim não tem utilidade saber isso. Então eu não vou me dedicar a uma coisa que não vai me acrescentar nada. Só informação vazia. Informação que não tem utilidade na minha vida. Tem tanta coisa para eu aprender que tem utilidade na minha vida e o meu hardware é limitado, ele não dá conta de processar informação desnecessária. Tem muita informação necessária para processar, tá? Segunda coisa, vou reforçar. Tudo que eu passar para vocês aqui não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, seita ou doutrina. Por uma razão muito simples, eu não sigo religião nenhuma. Já segui 2. Tive aquela religião que veio meio que por herança de família, me serviu até o início da idade adulta. No início da idade adulta aquilo já não me servia mais, já não me respondia, já não me dava as respostas que eu buscava. E aí eu mudei, passei muito tempo numa outra doutrina que me preencheu durante muito tempo, que eu respeito profundamente, tenho um carinho enorme, mas já transcendi também. Hoje eu me defino como uma livre pensadora. Eu não sigo doutrina, religião, eu não sigo guia, eu não sigo mestre, eu não sigo ninguém, eu sigo eu. Mas peraí, Dandara, você não segue o professor Hélio Couto? Por enquanto, sim. Sabe por quê? Porque tudo que ele fala ressoa com o meu coração. Meu coração reconhece como verdade. Se ele falar um negócio que eu falo, não bateu. Meu coração não reconheceu essa verdade. Ou eu paro de seguir ele, ou eu simplesmente ignoro aquela informação. Simples assim. Gente, o detalhe é esse, não tem que ficar engessado em nada, tá? O importante é o que faz o teu coração vibrar. Mas o que eu queria realmente deixar registrado é que eu não estou passando nenhum conhecimento baseado em nenhuma religião, seita ou doutrina. É pura mecânica quântica, ciência, tá? Simples assim. Último detalhe, não prometo gravar o Dandara Responde todos os dias, tá? Vou gravar o dia que der, tá bom? Não fiquem aí esperando o Dandara Responde diariamente, porque às vezes vai ter dia que eu não vou conseguir, tá? Porque tá puxado o negócio aqui. Graças a Deus, tô trabalhando pra caramba, então vai ter dia que eu não vou dar. Hoje mesmo, mais cedo eu achei que eu não ia dar conta. Graças a Deus dei. Mas se eu não tivesse dado, eu não teria gravado e ninguém ia morrer por causa disso, né? Tá, então vamos pro nosso tema de hoje. Algumas pessoas
eu não tive como ficar seguindo sequência, porque eu tô pegando perguntas de comentários, de e-mail, de todas as fontes possíveis aí em que as pessoas têm contato comigo. Então não tem como eu manter uma sequência. E aí eu falei, bom, deixa eu ver que tema que eu vou abordar hoje. E eu escolhi um tema que eu já vi 3 pessoas perguntarem e que eu achei que era muito oportuno. Uma pessoa simplesmente me pediu para falar sobre os mentores. E 2 pessoas mandaram uma pergunta quase idêntica a uma outra, assim: tem como saber quem são nossos mentores espirituais? Né? Eu achei que fazia muito sentido começar por aqui, por causa do quadro que eu faço, né? Do segmento que eu faço aí, o recado dos mentores, o recado dos seus mentores para você. Então tem como saber quem são nossos mentores? Ou se tem. É quase como se você perguntasse se tem como saber quem são seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó. Eles são sua família também. Só que não estão no corpo de carne. Tá? Como que a gente começa a ter contato com os mentores? Identificando aqueles momentos em que a gente acha que a gente está conversando com a gente mesmo. Sabe quando você tem diálogos internos? É como se você dissesse uma coisa, mas aí outro você dissesse outra. E muitas vezes eles discordam e chega a dar DR aqui dentro. Pois é. Recado dos seus mentores para você diretamente. E como que a gente reconhece quando é o nosso mentor e quando é o nosso próprio pensamento? Compare. Compare as vozes que você ouve na sua cabeça. Certamente aquela que tem as melhores ideias, os melhores conselhos, né? A melhor vibração, certamente é a do seu mentor. Porque se ele não tivesse uma evolução espiritual acima da sua, ele não teria qualificação para ser mentor, nem seu e nem de ninguém, certo? Então, se ele é seu mentor, é porque ele já está um pouquinho mais avançadinho. É tipo um monitor também, tá? Na escola. Ele já está um pouquinho mais avançadinho que você na caminhada espiritual, então ele pode te ajudar na lição que você ainda está com dificuldade, tá? Então é fácil. Basta educar a sua sensibilidade e a sua atenção. Voltar a sua atenção mais para dentro e menos para fora. Liga menos a televisão. Meu Deus, quanto tempo a gente perde na frente da televisão. Anestesiando a consciência. Não tô criticando ninguém não, hein? Assistir televisão quase a minha vida toda. Mas é uma perda de tempo. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo, olhe mais para dentro, ouça mais o lado de dentro, olhe menos para fora, ouça menos o que vem de fora. O teu universo interior é riquíssimo. Quando você se pegar num desses diálogos internos, fala, opa, tem mentor falando comigo. Aí ficou fácil. Você sabe que teu mentor está falando com você porque está tendo um diálogo ali dentro. Diferenciar quando é ele e quando são seus próprios pensamentos, já falei. Ele vai sempre ter as melhores... Ele ou ela, né? É indiferente. Vai sempre ter, eu digo ele no genérico, tá? Assim como a gente usa, né? O genérico em português a gente usa no masculino. Ele vai ter sempre as melhores ideias, os melhores conselhos, a melhor vibe. Aí você já passa a diferenciar. E tem como eu saber quem é o meu mentor? Tem também. Pergunta pra ele. Não tô fazendo piada. É sério. Eu perguntei pro meu. Quando eu comecei a perceber que eu o ouvia, quando eu comecei a saber que esse diálogo interno não era eu comigo mesma, mas era eu com o meu mentor, um dia eu perguntei a ele, qual é o seu nome? Demorou um pouquinho. Eu insisti algumas vezes. E não é porque ele não quer dizer, é porque a gente não consegue ouvir. Quando eu digo ouvir, não é ouvir aqui com os ouvidos da carne não, tá, meu povo? Tudo, por isso que a gente confunde com nossos próprios pensamentos, porque tudo é dentro da cabeça.
mas existem as vozes. Quando você se pegar nesse diálogo interno, presta atenção que existem vozes, mesmo que o som não passe pelo ouvido, até porque o som entra pelo ouvido, mas ele é processado pelo cérebro, assim como a visão também, né? As imagens entram pelos olhos, mas não são os olhos que enxergam, é o cérebro que enxerga, é o cérebro que ouve. E o que a gente vê ou que a gente ouve mediunicamente é direto no cérebro, não passa pelos sentidos da carne. Há médiums que passam, há médiums que conseguem ouvir realmente passando pelos ouvidos da carne, há médiums que enxergam com os olhos da carne, mas acredito eu que a maioria não, tá? Mas isso também não é importante, cada um é de um jeito, simples assim. E aí você pergunta para ele o nome ou para ela, porque se for uma mulher você vai perceber, a voz é feminina, o jeito de falar é diferente. E aí quando você vai treinando, porque tudo é treino, ninguém nasce halterofilista com músculo desse tamanho, certo? Se o cara quer ficar daquele jeito, ou a mulher, tem que ir lá e fazer o quê? Treinar pra caramba, certo? Ninguém nasce atleta de alta performance que ganha medalha em Olimpíada. O que a pessoa tem que fazer para ser? Treinar. É a mesma coisa. Tá? Treina a sua sensibilidade. Quando você perceber o diálogo interno, você já sabe que teu mentor está falando com você, pelo menos um mentor. Se tiver mais de um, ok. Se não tiver, também tem importância. Porque às vezes a gente não consegue diferenciar também. Às vezes no começo pode até ter mais de um mentor que se comunica com você, mas você não nota a diferença. Porque tudo parece pensamento teu misturado na cabeça. Aos poucos, você vai começando a perceber a diferença de voz, de tom de voz, de cadência, de jeito de falar, de vocabulário, tudo. Inclusive, quando eu comecei a perceber a diferença, foi porque assim, o meu mentor, o popular anjo da guarda que todo mundo tem, eu sabia que era um homem, porque a voz era masculina, mas era uma voz delicada, suave, baixa, uma pessoa que fala sempre com carinho, com doçura, é um ser doce, o meu anjo da guarda. E de vez em quando tomava uns pitos. E quando eu tomava pito, aos poucos eu fui percebendo, pera, não pode ser a mesma pessoa. Tem outra criatura falando comigo. Não pode ser a mesma pessoa, porque o tom de voz é diferente, o jeito de falar é diferente, o vocabulário é diferente, a energia é diferente. Porque um é doce, o outro é uma pimenta. É brabo. Então não pode ser a mesma pessoa. E aí a gente vai aprendendo a diferenciar. E eu me emociono de lembrar os primeiros pitos que eu tomei. Eu percebia que tinha alguém muito bravo ali. E há não muito tempo atrás, é que eu me dei conta que eu já era cigano. Já era cigano que estava comigo, brandindo o chicote. Hoje, a gente tem uma relação maravilhosa, né? Eu falo que ele aprendeu a ser um palhaço comigo e eu aprendi a brabeza dele. Meu Deus do céu. Eu fiquei um perigo. Eu e cigano, a gente é meio simbiótico, assim, junto e misturado, sabe? Hoje a gente tem uma relação gostosa, de pai e filha, assim. E de muita parceria também. Mas quando ele começou a falar comigo, era pra descer o chicote. O primeiro pito que eu tomei na minha vida, dele, né, que eu só fui saber que era ele muitos anos depois, foi numa ocasião em que ele me ensinou que quando a gente se diminui, a gente não está sendo humilde. A gente pensa que está, não está. Num outro vídeo, se houver interesse, eu conto essa história, tá? Porque senão esse aqui vai ficar interminável.
Se vocês quiserem saber, deixem no comentário, mandem no e-mail que eu conto essa história, tá bom? Porque que Cigano me explicou que a gente se diminuir não é humildade, por incrível que pareça. Mas eu tomei um pito do bom. Ele falou pra mim que eu estava sendo snob às avessas. É mole? Enfim, é assim que a coisa vai acontecendo, gente. É muito mais simples do que parece. Você só precisa daquela palavrinha mágica de 2 letrinhas. Fé. Mas não é fé em nada fora de si. Não é fé nem no teu mentor, é fé em si mesmo. O nome do meu mentor, quando eu perguntei para ele, eu levei algum tempo para conseguir ouvir. Ou seja, eu levei algum tempo para acreditar que eu conseguiria ouvir, que aquilo era real. Mas eu consegui. E eu pensei, será que é isso mesmo? Ou será que eu inventei isso? Ele tem um nome tão diferente, assim. Não é um nome brasileiro. Não é um nome que a gente vê no Brasil normalmente. Então, da onde que eu ia inventar aquele negócio? Falta de autoconfiança, falta de fé em si mesmo. Mas aos poucos eu fui aprendendo que eu não podia duvidar. E aí a gente passa a exercer a mediunidade. É simples assim. Todo mundo tem mediunidade, meu povo. Todo mundo tem intuição. Mediunidade não é coisa de escolhidos, de pessoas especiais, por uma razão muito simples, porque não existem pessoas especiais, não existem escolhidos. Existem aqueles que dão liberdade à sua própria sensibilidade. Essa é a única diferença. Hoje eu exerço a minha mediunidade aqui no canal e nos meus atendimentos particulares e em todos os momentos da minha vida, porque eu libertei a minha sensibilidade. Só isso. Qualquer outro médium, sensitivo, cartomante, diabo a 4 aí que vocês virem, é também apenas mais um indivíduo que libertou a sua sensibilidade. Basta que você liberte a sua e as coisas acontecem. Então, receitinha, dever de casa, tá? Vamos aprender a identificar e a conhecer os nossos mentores e a dialogar com eles. Presta atenção quando estiver acontecendo diálogo interno. Opa, diálogo interno. Então, meu mentor está falando comigo. O que está sendo falado nesse diálogo? Você vai saber quem tá te dando os melhores conselhos não é o teu lado humano, é teu mentor. Tá? E às vezes acontece, à medida que a gente vai praticando, vai treinando, vai libertando a sensibilidade, acontece da gente ser elogiada. Ou elogiado, né? Se você é um homem. Acontece. Inclusive já aconteceu, vocês já devem se lembrar de ter visto aí no canal que no meio de Jogo dos Montinhos, Cigano me fazia um elogio. Que às vezes eu brinco assim, Cigano tá até batendo palminha pra mim. Né? Às vezes ele me adula. Yes, Dandara. Isso aí, garota. Então, não é só porque o mentor é mais evoluído do que a gente, por princípio, claro. Porque para ser um mentor, você precisa saber mais que o outro, certo? Para ser um professor, você tem que saber mais. Ninguém vira professor sabendo menos. Até para ser monitor de classe, a gente tem que saber mais que os coleguinhas. Então, para ser mentor, ele sabe mais do que você. Ele já está mais evoluído do que você. Ele já passou de ano, tá? Mais ou menos isso. Mas isso não significa que a gente não seja tão capaz quanto. E eles estão aqui para isso, para nos ajudar a desenvolver a nossa própria capacidade. Então, muita coisa nas cartas, Cigano me passa, mas a maior parte das coisas ele deixa que eu faça sozinha. Ele me inspira. A gente junta as nossas energias. Mas assim, o que eu tô vendo nas cartas não vem em palavras, porque é a minha própria percepção. Agora, quando às vezes eu embarrero em alguma coisa, aí eu ouço.
Aí ele fala, né? Não pelos ouvidos. A gente fala ouço, é mania, tá? É aqui, não é aqui. Mas aí eu ouço ele falar, às vezes, alguma coisa. Não, Dandara, é isso assim. Ou então, pode falar, é isso mesmo. Vocês devem se lembrar de ter visto isso em alguns vídeos, né? Então, muitas vezes a gente é elogiado também, porque muitas vezes a gente também tem as boas intuições, as boas ideias, os bons instintos, enfim. Muitas vezes o mentor tá ali do lado só observando, a gente se aconselhando com a gente mesmo, a gente cuidando da gente mesmo, a gente se dando o melhor que a gente tem. Espero que eu tenha podido ajudar vocês a começar a conversar com seus mentores. Se não ficou claro, podem mandar as dúvidas, tá? Tudo que eu já aprendi a fazer, a trazer para a vida prática, eu dividirei com vocês e repito quantas vezes forem necessárias, tá? Não tenho preguiça de ensinar. Eu nasci com alma de professora, eu gosto de fazer isso. Fazendo isso aqui eu me sinto de volta na sala de aula, isso me dá um prazer enorme. Então, havendo interesse, eu não me cansarei de ensinar, tá? Tudo aquilo que eu puder, tudo aquilo que eu já aprendi. Então, vai lá fazer o dever de casa. Vai lá bater um papo com o teu mentor. Quando descobrir o nome dele, se ele achar que você pode me falar, me conta, tá? O meu eu já sei. Cigano também tem nome, tá? Eu só não falo o nome dele por uma questão de proteção energética nossa aqui. Então eu chamo de cigano mesmo, mas ele tem o nome dele também, tá? Todos os meus mentores têm, cada um tem os seus nomes, né? Mentores e mentoras, cada um tem os seus nomes. Mas, né? Assim como a gente não sai por aí contando para todo mundo o nome do pai e da mãe da gente, não precisa também sair por aí. Enfim, há quem conte e tudo bem com isso, e tudo bem mesmo, tá? Cada um, não tem regra. A regra é não ter regra. Espiritualidade é uma coisa muito, muito pessoal, muito individual, porque cada um tá num estágio de desenvolvimento, tá? Inclusive, amanhã eu já vou até dar, né? Já vou deixar aqui cenas dos próximos capítulos. Amanhã, a menos que alguma coisa me atrapalhe que eu não possa gravar, mas se eu não puder gravar amanhã, eu gravo sábado, segunda-feira, enfim. O próximo vídeo, eu vou responder uma pergunta muito interessante sobre misturar imagens ou linhas espirituais, etc, etc. Tá bom? A gente vai falar sobre isso também. Vejam que eu tenho espiritualidade cigana, mas eu não tenho só espiritualidade cigana. As minhas imagens aqui, ó, tem múltiplas representações. Inclusive uma que eu adoro e que pensam que é história de criança, que é conto de fada. Só que é de verdade, tá? Claro que isso aqui é só uma estátua, né, gente? É só uma representação. É como se fosse uma foto que a gente bota no porta-retrato da pessoa que a gente ama. Só isso, claro, tá? É só uma representação, é só um símbolo. Mas eu tenho fadas na minha espiritualidade, assim como eu tenho os meus amados e queridos unicórnios. Eles são reais, tá? Então, se você se pegar falando com uma fada, com um unicórnio ou com qualquer outro tipo de ser, não, você não ficou maluco. Você só libertou a tua sensibilidade. Vai fundo. Beijo, até a próxima.